Foi um assunto que veio logo após eu ter falado sobre espécies, sobre os reinos, né? A divisão dos animais em reinos, dos seres vivos em reinos. E aí eu falei especificamente dos vírus, que eles não se encaixam em nenhum desses reinos, tá? Vocês têm anotações no caderno sobre, vocês têm que estar relendo isso, tá? Agora, depois da aula na TV, depois de assistir a minha aula e responder a atividade, para estar fixando o conhecimento, ok? Essa aula é para o sétimo ano da manhã. Sou o professor Josué, aqui está meu WhatsApp para vocês entrarem em contato para enviar a minha atividade respondida, tá? Com copiando as perguntas e as respostas, tá? Muita gente me pergunta, eu estava deixando de fazer só as respostas, mas agora tem que copiar as perguntas também por conta que são poucas questões agora, né, que eu estou fazendo. Vamos lá. Os vírus são seres muito simples e pequenos, formados basicamente por uma cápsula proteica, né? É uma cápsula, meio que fosse uma caixinha, né, formada de proteína, envolvendo material genético, que dependendo do tipo de vírus, pode ser o DNA e o RNA, né? O RNA, gente, vocês vão estudar mais sobre no ensino médio, creio eu, mas o RNA faz diversas funções dentro da célula, né? E uma das funções é até mesmo é, produzir, né, enzimas, entre outras coisas. Bom, ou os dois juntos, né? A palavra vírus vem do latim vírus, que significa fluido venenoso ou toxina. Atualmente é utilizada para descrever os vírus biológicos, além de designar metaforicamente qualquer coisa que se reproduza de forma parasita, como ideias, né? Além de, tipo, a gente falar vírus, por exemplo, questão de computadores, né? Vírus é uma partícula basicamente proteica que pode infectar organismos vivos. Vírus são parasitas obrigatórios do interior celular. Bom, eles são parasitas obrigatórios do interior celular, gente, porque eles não realizam nada, eles não realizam nenhum tipo de metabolismo, tá? Então não tem como eles se reproduzirem sozinhos. No sexto ano, vocês estudaram sobre as células, e a célula tem diversas organelas, né? E essas organelas têm diversas funções dentro dessa célula, como transporte, respiração, entre outras coisas, tá? E além disso, as células têm a capacidade de se dividir, de se multiplicar, tá? E isso não acontece com o vírus. Para eles poderem realizar isso, eles têm que se adentrar, né? Parasitar o interior de outra célula, tá bom? Os vírus não são constituídos por células, eles não são formados por células, tá, gente? Embora dependam delas para sua multiplicação. Alguns vírus possuem enzimas, ou seja, eles têm que adentrar outra célula para poder se multiplicar. Os vírus são bastante pequenos e não podem ser visualizados nem mesmo no microscópio óptico. Além disso, não possuem célula. Sendo assim, não são considerados por muitos pesquisadores como seres vivos, porque eles não realizam absolutamente nada sozinhos, né? Eles não têm metabolismo sozinhos. Dizemos que eles são parasitas intracelulares obrigatórios, uma vez que só conseguem reproduzir-se no interior de uma célula. Eles não possuem ribossomos ou outras estruturas capazes de produzir suas próprias proteínas, né? Que o ribossomos é uma organela que tem nas células e ele é responsável pela síntese de proteína. No caso dos vírus, eles não têm absolutamente nada, né? É só uma cápsula proteica onde contém o material genético dentro dessa cápsula, tá? E para eles se reproduzir, eles precisam, né, de todo esse aparato. Eles precisam de várias estruturas, assim como as células, né? E como eles não têm essas estruturas, eles têm que adentrar em outras células para poder se multiplicar. Dessa forma, não realizam nenhuma atividade metabólica fora da célula, fora de células. Os vírus multiplicam-se no interior das células infectadas graças à inserção de seu material genético, que passa a comandar o metabolismo da célula hospedeira, né? Ele toma o controle da célula. Cada vírus possui um mecanismo diferente de multiplicação, né? Eles entram na célula, tomam o controle da célula para seu próprio benefício, né? Que seria o quê? Que seria a sua multiplicação, né? E a partir que o vírus começa a se multiplicar dentro da célula, vai formando vários outros vírus, até que
chega um momento que a quantidade de vírus dentro daquela célula, a célula não suporte mais e ela acaba se rompendo, né? Meio que explodindo e liberando todos os vírus. E o que é que vai acontecer com esses vírus? Eles vão invadir outras células e assim por diante. Vão invadir outra célula, vão se multiplicar, multiplicar, multiplicar até a célula se quebrar, né? Se destruir e assim por diante, e outras células e outras células. Por isso que eles são muito perigosos em algumas doenças, né? Que é como a gente pode ver o coronavírus, por exemplo, né? Que é um vírus muito perigoso que acho que ninguém imaginaria que a gente chegaria nisso que a gente está vendo hoje, né? Para vocês verem como os vírus são perigosos. E alguns cientistas até consideram eles como seres vivos, tá? Não são todos. Por conta que, apesar deles não ter metabolismo próprio, eles têm material genético. Por isso que alguns cientistas consideram eles como seres vivos. Mas, na sua maioria, né, nos livros didáticos, eles não são seres vivos, ok? Após se multiplicar, os vírus podem romper as células infectadas para a liberação de novas estruturas, constituindo assim um ciclo lítico, né? Lítico é quebra. Outras vezes, o material genético viral pode manter-se ligado ao da célula hospedeira e a transmissão desse material para novas células ocorre à medida que ele se divide, né? Que ela se divide, caracterizando um ciclo lisogênico, né? Ou seja, toda célula, gente, ela vai se dividir, tá? Por exemplo, para o crescimento do indivíduo, ou por exemplo, para quando você se corta, né? Até sarar ali também tá, as células daquele local estão se dividindo para poder recuperar aquela parte, né, que foi danificada da sua pele, tá, gente? É um exemplo assim meio absurdo que eu tô dando. Mas, por exemplo, e nessa divisão, os vírus, esses tipos de vírus, eles não vão se multiplicar dentro da célula, eles vão, né, infectar o material genético da célula, vão tomar o controle da célula e a partir da divisão dessa célula que eles, né, vão se proliferando. Aqui está um exemplo de um vírus, né? A gente tem a cápsula proteica, que é essa cabeça aqui dele, tá? Formada de proteína. Dentro dessa cápsula proteica tem o que? Tem o DNA. Aqui tem a cauda e as fibras, tudo formado de proteína, tá? Basicamente a maioria deles é assim, né? Só que eles têm diversas formas. A gente vê, né, nas propagandas e outras coisas dessas formas e por aí vai. Bom, era isso que eu tinha para falar hoje. Esse assunto já é um assunto que eu já dei. Não é tão difícil. Assistam a aula direito. Se vocês assistiram a aula na TV, melhor ainda. Tenham um assunto copiado no caderno. E agora só responde a atividade, que é uma atividade simples, só 4 questões que está aqui, né? Porque os vírus não são considerados seres vivos? Quais as características principais dos vírus? Como os vírus se multiplicam? Os vírus trazem risco à saúde? Cite exemplos de doenças graves causadas por vírus, né? Eu já até citei uma, né? Eu nem vou precisar repetir, que é o coronavírus. Não coloquem o coronavírus, tá, gente? Que eu já falei. E é isso. Boa tarde, gente.